livraria, mas isso que você falou, você desde muito pequena você já tem esse hábito da leitura? Olha, pra dizer assim, desde pequena, não. Mas assim, essa história ela é muito boa e eu até entrei em contato com uma professora minha. Quando eu tava na escola, sei lá, 13, 14 anos, eu tinha uma professora chamada Claudine, estudava na Máxima, aqui em Campo Grande. Aqui em Campo Grande mesmo. Aqui em Campo Grande. Eu nasci aqui E só viveu a vida toda aqui. vida toda aqui. E ela dava aula de português e redação. E eu achava ela a coisa mais maravilhosa, mais culta, mais perfeita. E ela sempre estava com um livro na mão. Então, ela chegava na aula, estava com o livro na mão, deixava ali na mesinha da professora. E aí, nos intervalos, ela sempre estava lendo. Ela lia, era ela no mundo dela. E aí eu olhava... um ícone, né? Como se fosse uma marca dela ali. E ela também passava uns livros na aula e tal, mas eu olhava para aquilo e falava, quando eu crescer eu quero ser igual essa mulher. Assim, besteira de criança, sabe? Quando você olha pro astronauta e fala, eu quero ser igual esse. A minha brisa era, eu quero ser igual essa mulher, porque ela é inteligente, ela falava muito bem, e ela sempre tava com o livro na mão. E eu, por algum motivo, achava que aquele livro era um símbolo de que eu poderia, sei lá, ser um pouquinho mais... chegar um pouco mais perto do que ela era, sabe? E foi ela que me inspirou a começar a ler. Ela sabe disso? Você já chegou a falar Eu isso? já falei pra ela, Que legal, né? A professora te... como eu posso dizer? Inspirou? Inspirando, né? Assim, de certa forma, indireta, né? Na minha época de ensino médio, era a professora Ivana também. Ela tinha Literatura, né? Não sei se você teve Ivana. aula ou já ouviu falar. A professora Ivana também muito boa também na literatura. Ela tinha cara mesmo, né? E ela tinha essa pegada mesmo de fazer você, sei lá, ter aquela imersão total na aula. Tipo, ela parava total. A sala era muito bagunceira, mas ela conseguia, com a história, através da literatura, aquele livro que ela estava passando para a sala, prender todo mundo assim, de todo mundo ficar, tipo, ruim na unha assistindo a aula, entendeu? A aula, A Claudine, essa minha professora, ela tinha esse skill aí. Não sei se com todo mundo, mas comigo ela conseguia, sabe? E aí... Você já era uma aluna dedicada, aquelas... Não, eu não sou nada dedicada, não. Eu sou nota 6,5. 6,5? Porra. Mas passava de ano. Mas na aula dela eu tirava uns 10, sim. Porque eu gostava muito dela. Ela me inspirava. E nessa época, quando você começou a ter essa vontade de ler, você começou por quais livros ali? Geralmente quando a pessoa é menor, criança... Pelo menos os meninos começam por mangá, essas coisas, né? Revistas de quadrinhos, pra incentivar o hábito de leitura ali mesmo. Eu lembro que eu lia bastante gibi da Mônica, eu cresci sempre com muitos homens em volta de mim, sabe? Eu tinha mais amigos homens do que amiguinhas. Então eu lia bastante gibi de super-herói, Pato Donald, umas coisas que as meninas não faziam muito na época. Eu ficava ali com os meus amigos lendo gibi. Mas depois, quando eu comecei a ler livros mesmo, foi quando eu era adolescente. Antes disso, eu li aqueles livros que tinha na biblioteca da escola, que era tipo, Ache o Mistério, Quem Matou Quem, aqueles livros bem infantil mesmo. Mas quando eu comecei a ler mesmo, e isso até é um pouco clichê da minha parte de falar, porque eu conheço várias histórias como a minha, o que me fez começar a gostar de ler de verdade, falar, não, eu gosto de ler, isso aqui eu curto, foi Harry Potter. Eu comecei a ler quando estava lançando, quando a J.K. Rowling lançou o primeiro, aí tinha uma vizinha minha que lia Harry Potter, ela me emprestou, aí eu fiquei apaixonada. Deixa eu me perguntar, essa parada do Harry Potter aí, eu já vou abrir o jogo que eu não sou um cara que lê muito, praticamente nada, entendeu? Beleza. Só que assim, eu sempre tive essa vontade de iniciar uma vida de leitor, né? E sempre que quando eu pergunto para pessoas que são pessoas frequentes na leitura, começa com Harry Potter. Aí eu sempre tive essa dúvida, por que o Harry Potter te incita a ler bastante? Então, mas se você me perguntasse qual livro que você começa a ler, eu jamais diria Harry Potter. É mesmo? Jamais. Jamais, né? Não vira. Por quê? Não. É muito complexa assim a história? Não é complexa. É uma história infanto-juvenil, né? Uma história super legal. Não significa que eu acho que você não vai gostar de Harry Potter. Eu acho que você vai gostar, sim, porque é muito bem escrito, a narrativa é perfeita, intocável. Mas eu acho que quando você é adulto,
por exemplo, se você já assistiu Harry Potter, você gosta de fantasia? Você gosta de... Olha, eu acho legal esse Você tipo de acha legal? filme. Você assistiu Porém, o Harry Potter não assisti, mas Cara, Senhor dos Anéis, outros tipos de ficção, Eu assisti. também nunca assisti Harry Potter, cara. E minha noiva vive falando isso. Fala, cara, pô, Então. pelo amor de Deus, como que você não assiste? E quem assiste gosta muito, né? É muito mas quem fã, lê né? gosta mais. Você, quem lê, gosta mais. curte, mas chega a mudar alguma coisa da história, do filme pra leitura ali? Ah, do livro? sempre muda, né? Sempre muda. Você primeiro leu, então, o livro. Primeiro li e fui assistindo, né, os filmes, conforme foi lançando. Você seguiu essa ordem certinha ali. Uhum. Hum. Mas, por exemplo, Henrique, voltando à indicação, por exemplo, você fala, nunca vi Harry Potter, mas eu já vi Senhor dos Anéis, gosto muito. Senhor dos Anéis é fantástico. Sim. Pô, tem a trilogia do Senhor dos Anéis, que é tão fantástica quanto o livro. Então, talvez, se você quisesse entrar nesse mundo aí, eu começaria por uma coisa que você já sabe que gosta, né? Porque mesmo você sabendo o Senhor dos Anéis do começo ao fim, o Hobbit, a leitura, ela é diferente. Ela dá um quesinho, uma imaginação ali que você fala, putz, isso aqui é bem melhor que o filme. É mesmo? bem melhor. Então, assim, é meio que varia de acordo com a pessoa. Ela procura sempre o que ela é mais interessada em filmes, por exemplo. Assim, eu sempre abro caixinha de pergunta no meu Instagram e tem muita gente que chega e fala, Bárbara, eu nunca li nada. Nunca li nada, não gosto de ler, não me interesso. Qual livro você acha que eu devo começar? Eu falo, cara, procura um assunto que você gosta, qualquer assunto. Qualquer assunto. Vai na livraria, pula a seção dos best-sellers ali, vai ali no cantinho, no escuro, na parte que ninguém vai, e vê um livro que você acha que te interessa. Lê bastante, pesquisa, né? Passa um tempo ali na livraria, vai vendo, você vai saber a hora que você achar. Aí você vai, do nada você vai ler uma sinopse ali e vai falar, putz, essa história me interessou. Aí você vai ler. Pode ser que você se surpreenda e seja uma história fantástica, que te leve a ler outros livros desse mesmo autor, por exemplo. Ou pode ser que você fala, não, esse aqui é um lixo, esse aqui é uma merda, eu vou procurar outro. Então, daí você vai em outro e vai indo. Mas assim, eu falo assim, putz, você gosta de tal filme. Quantos filmes são baseados em livros? Não custa nada, sei lá, e ler o livro do filme que você mais gosta. Entendeu? Mesmo após assistir o filme, não tem problema. Mesmo Agora, pode assistir, porque é totalmente diferente. O que